Tá, então, para ficar registrado no YouTube, o que eu falei até agora é que a gente vai apresentar um jogo de ping-pong na oficina de hoje. De ping-pong, assim, né? De golzinho para rebater, a bolinha vai ficar indo de um lado para o outro. Enfim, deixa eu apresentar aqui. Bom, boa tarde, meninas. Como a Nelly falou, o jogo de hoje vai ser um ping-pong que a gente vai fazer com vocês e eu vou começar mostrando um pouquinho para vocês como é a parte do design da tela. Então, vocês já podem ir abrindo aí o App Inventor de vocês para já irem fazendo, mas caso vocês achem um pouco difícil de ir fazendo e acompanhando ao mesmo tempo, a gente sempre disponibiliza os slides para vocês poderem fazer depois, né? Então, vamos lá, vocês vão criar, né, um novo projeto e vocês vão mudar a orientação da tela de vocês. Isso fica lá na lateral, quando vocês criam a tela, que vai ficar lá Screen 1, vocês vão ter as propriedades na lateral e aí vocês vão modificar a orientação da tela para a paisagem, porque a gente quer que nosso joguinho funcione com o celular de lado, não em pé. Então, mudando essa orientação para a paisagem, quando eu fiz, o meu automaticamente ficou com dimensionamento responsivo. Caso vocês não tenham ficado, vocês colocam o dimensionamento e selecionam a parte de responsivo, certo? Pronto. Aí vocês vão em organização, que fica lá na lateral, né, nas opções que vocês têm na lateral de coisas para adicionar. E vocês vão adicionar uma organização horizontal. Vocês botam, arrastam um bloquinho para a tela de vocês. E ele, quando vocês arrastarem, ele não vai ficar exatamente assim como está na tela. Ele vai ficar só um quadradinho, que pode ficar à esquerda, direita, no centro, enfim. Para ele ficar assim, preenchendo toda a tela, né, o retângulo preenchendo toda a tela, depois que vocês adicionarem essa organização horizontal, vocês vão nas propriedades dela e modificam essa organização horizontal para largura preencher principal. Depois que vocês fizerem isso, a organização de vocês já vai estar na tela. E outra coisa também que eu não pontuei é que é interessante que vocês mudem o nome da tela de vocês, para que fique mais fácil depois na programação, a gente saber qual é a programação da tela direitinho, para que fique com o nome certinho do jogo que a gente quer. Então, depois que vocês já tiverem... Volta para o Vonelli. Depois que vocês já tiverem ajustado a organização horizontal de vocês, né, ela estiver bonitinha assim na tela, vocês podem clicar lá onde estava o Screen 1, na lateral de vocês, onde vocês têm os componentes, aí vocês vão nas propriedades desse Screen 1 e lá embaixo vai ter para vocês alterarem o nome da tela, e aí vocês colocam Ping Pong, que é o joguinho que a gente está desenvolvendo. Bom, depois que vocês já adicionaram essa organização horizontal, já colocaram para preencher a largura, né? Preencher principal na largura, não precisa colocar na altura, só na largura. Vocês vão adicionar mais duas organizações horizontais dentro daquela organização que a gente já colocou. A gente tinha uma, vai colocar mais duas. E no meio delas duas, a gente vai colocar um botão. Quando vocês colocarem, vocês vão ver que também não vai ficar assim, muito bonitinho, tudo perfeitinho e tal. Mas aí vocês podem estar ajustando a largura e o preenchimento. Como vocês adicionaram essas duas organizações horizontais e o botão no meio, muito provavelmente não vai ser necessário ajustar o botão, só as organizações horizontais, né, que vocês colocaram. Então, vocês vão lá, de novo, vocês adicionaram cada uma das organizações horizontais, vão nas propriedades delas e mudam a altura e a largura, podem colocar preencher principal, que vai ficar bem preenchidinho dentro da primeira organização que a gente falou. Caso eu esteja falando muito rápido, vocês queiram que eu volte, que repita alguma coisa, que explique melhor, podem falar que a gente volta. Mas lembrando que a gente também vai disponibilizar os slides para vocês conseguirem desenvolver. Bom, depois que a gente já organizou as nossas organizações horizontais, né, que a gente ajustou a altura e largura, a gente vai adicionar legendas dentro de cada uma das nossas organizações horizontais. Então, vocês vão pegar dentro de cada organização, cada uma dessas duas, né? A maior era só para a gente poder colocar tudo dentro dela, né? Ter como base.
mas dentro dessas novas 2 organizações que a gente adicionou, a gente vai colocar 2 legendas dentro de cada uma delas, uma do lado da outra. Então, vocês podem colocar essas 2 legendas dentro. Caso também fique, assim, sem uma formatação muito legal, vocês também podem estar ajustando a largura e a altura para preencher principal, para se vocês verem assim, que fica mais harmônico, né? A gente também conseguir construir um jogo bonitinho. E podem ajustar também a organização da legenda para centro, porque aí ele vai ficar bem centralizadozinho. Elisa está dizendo que vai ter que rever todas as aulas anteriores no YouTube. Tudo bem, fica à vontade para rever. Realmente tem muito conteúdo, realmente é um processo muito construtivo, mas caso você tenha dúvidas agora e queira que a gente vá fazendo bem devagar para você ir conseguindo desenvolver isso hoje, fique tranquila, pode perguntar que a gente está aqui para ajudar todos vocês. A gente não quer que ninguém saia com dúvida daqui, a gente quer que todos vocês saiam conseguindo desenvolver sozinhos os joguinhos, os aplicativos, enfim. Mas voltando, vocês vão adicionar 2 legendas dentro de cada uma das organizações horizontais que a gente preencheu e em seguida vocês organizam, né, a centralização, enfim, para ficar bonitinho da forma que está aí. Como eu falei, aqui tem as propriedades, né, da organização horizontal, que vocês podem colocar ela como sendo centro, tanto no alinhamento vertical quanto no alinhamento horizontal. Então, podem colocar tudo para centro, que vai ficar bem centralizado na tela de vocês. Vocês também podem colocar a legenda com um alinhamento para o centro, porque às vezes ela fica, né, na esquerda, na direita. Quando eu coloquei a minha, ela estava, acho que mais para a esquerda, enfim. Vocês podem colocar tanto a legenda com alinhamento no centro, quanto a organização horizontal. Para ficar exatamente igual a como a gente mostrou, vocês colocam o alinhamento horizontal e vertical no centro, e a largura para preencher principal, a altura vocês podem deixar automático, que ele já vai ficar assim centralizadozinho. Agora, como eu informei para vocês, né, a gente vai preencher, mudar o texto daquelas legendas que a gente adicionou. Então, na primeira legenda de cada um das legendas, né, cada uma das legendas que a gente colocou na organização horizontal, vocês podem colocar jogador e celular, colocar uns 2 pontos, né, só para ficar organizado. E é uma legenda que ela não vai ser alterada, então por isso foi colocado aí no slide como estática, porque ela não vai mudar, vai estar sempre aparecendo isso para o jogador, o usuário. E a segunda legenda, vocês podem colocar o valor 0 e ela é uma legenda que a gente vai ficar alterando, né? Ela vai ser uma legenda dinâmica. Então, vocês podem estar mudando aí os textos, lembrando que é não o título da legenda ainda, e sim o texto da legenda. Vocês clicam na legenda, nas propriedades vai ter texto para a legenda, vocês colocam isso, jogador e celular. E a pontuação que a gente vai iniciar com 0, né? Porque todo joguinho, os jogadores iniciam com 0. Para ficar mais fácil na hora da programação, deixa eu ver o que a Heloísa falou aqui. Porque essa é a primeira vez que estou na oficina, então estou super perdida. Ah, entendi. Se não der para acompanhar muito, normalmente como a gente dá um espaço depois para que vocês vão desenvolvendo a oficina, e você quiser um pouco de ajuda hoje mesmo, assim, no tempo que as outras meninas já estão desenvolvendo, a gente vai te acompanhando tranquilamente. Tanto eu, quanto a Nelly, a Alessandra, enfim, a gente está aqui para realmente ajudar vocês. Então, se você quiser um acompanhamentozinho, a gente faz tranquilo. Mas voltando, vocês vão renomear os componentes para ficar mais fácil na hora de programar, da gente conseguir identificar tudo que a gente está, enfim, qual parte a gente está mexendo, em qual parte a gente está programando, que é a parte que a Nelly vai fazer com vocês daqui a pouquinho. Mas, então, vocês vão alterar os nomes dos componentes de vocês. Screw 1, como eu falei, eu já pedi para vocês alterarem para ping-pong, né? Então, vai ficar lá, Screw 1 vai ser mudado para ping-pong. E é legal que vocês mudem as legendas, aquelas que a gente inicializou com 0, porque são elas que a gente vai usar na programação. As outras legendas, como elas vão ficar estáticas, elas não interessam tanto para a gente, porque a gente não vai mexer com elas na programação. Então, vocês podem mudar aí a legenda dos pontos de jogador, que no caso é a legenda que está ao lado de onde a gente escreveu o jogador. A outra legenda que está ao lado de onde a gente escreveu o celular, vocês mudam para ponto celular. E vocês podem mudar o botão também para jogar. Eu acho que eu não falei, mas eu acho que vocês viram na tela que no texto do botão a gente mudou o texto para jogar, né? Então,
como a Nelly está mostrando aí nos slides. Então, vocês podem mudar o texto, né, também, e mudam o nome do botão para botão jogar só para ficar mais fácil na hora de programar mesmo, assim como os nomes das legendas também. Aí vocês podem personalizar da forma que vocês quiserem o menu. Então, vocês podem mudar a cor, mudar a fonte, o tamanho da letra, a cor da letra. Então, essa parte realmente é para vocês aí soltarem a criatividade de vocês e fazerem da forma que vocês acharem que vai ficar mais bonitinho. Enfim, personalizarem o jogo de vocês da forma que vocês quiserem. Feito isso, a gente vai adicionar uma pintura. Eu não lembro se a gente já utilizou isso em outros aplicativos, né, em outros desenvolvimentos, mas a pintura fica lá na parte lateral, onde a gente pega os nossos componentes, né, onde tem lá a paleta, ela fica no bloco desenho e animação. Tudo que a gente está falando aqui, vocês podem ir vendo que tem muitas outras funcionalidades naquele bloco lateral, né, que tem o nome paleta, tem muitas funcionalidades lá que depois vocês podem ir mexendo, testando, vendo como funciona. Então, é bem interessante que vocês vão também tentando sozinhas desenvolver outras coisas, mesmo que simples, mesmo que errem. A gente está sempre lá no WhatsApp para ajudar vocês a desenvolverem. Então, é muito importante que vocês criem esse hábito de ir tentando conhecer mais a plataforma, desenvolver sozinhas, enfim. A gente vai adicionar uma dessa pintura que está lá nesse bloco, né, desenho e animação. E depois de adicionada, a gente vai ajustar altura e largura para preencher principal. Então, da mesma forma de sempre, clica lá na pintura, propriedades, e altera essas funcionalidades aí, esses ajustes. Feito isso, a gente vai adicionar a pintura, né? Foi o primeiro passo, ajustou o preenchimento. A gente vai mudar a cor de fundo, vocês podem escolher a cor de fundo. E depois a gente vai adicionar 3 sprites, não sei se fala assim, mas enfim, que vai ser 2 raquetes e uma bola. Então, a gente vai adicionar isso. Vocês vão lá, novamente, na paleta, né, selecionar esse elemento, sprites, não sei exatamente como fala, e a gente vai renomeá-los. Então, como a gente adicionou 2 raquetes e uma bola, a gente vai renomeá-los para, no caso, barra jogador, barra de celular, já que a gente vai estar jogando com o celular, isso vê o que vai ser as nossas raquetes. E um deles vai ser a bola, né? No caso, como a gente vai adicionar 3, os da ponta são as barras, os do meio seriam a bola, no caso. E depois a gente vai desmarcar também a opção de rodar nas propriedades das sprites que a gente adicionou. Então, vocês vão lá, novamente, propriedades e tudo mais, e desmarcam essa opção rodar, certo? Pronto, aí vai ficar assim como a Nelly está mostrando, tipo, basicamente vai ficar assim. Vocês alteraram a cor e tudo mais. É interessante que a cor do fundo fique preta, porque dá para visualizar melhor, como qualquer joguinho de celular, né? E, enfim. Deixa eu só ver uma coisa aqui, um momento. Rapidinho, essa que é direção 0, altura 60 pontos, isso tudo é só por questão estética de início de jogo mesmo, para vocês verem como vai estar ficando, certo, gente? Essas barrinhas, a gente criou elas no Paint, então você vai lá no Paint, cria uma barrinha dessa com cor preenchida e faz isso tudo que Laura vai falar. Isso, vocês podem, quando vocês veem lá que vocês adicionam isso dentro lá do bloco de vocês, as sprites, vocês vão ver que lá tem nas propriedades delas, vão ter coordenadas, né, para que vocês organizem, para que fique bonitinho, que vai ter lá o X, Y, Z, enfim. Então, como a gente criou uma para o jogador e uma para o celular, vocês vão lá e vão ajustar isso nessas coordenadas que vão ter nas propriedades. Então, vocês podem adicionar, né, o X e o Y, e na bola vocês também podem colocar o tamanho, né, no caso. Que no caso são esses 10 por 10 pontos, enfim, vocês podem adicionar tudo isso como está no desenho, no slide, vocês podem adicionar isso no App Inventor de vocês. Como a Nelly falou, essas barrinhas foram feitas, né, no caso no Paint. Enfim, é só um quadradinho, enfim. Mas vocês, enfim, podem fazer no Paint, qualquer aplicativo que vocês preferirem, ou pegar no Google mesmo, e vocês adicionam essa imagem, no caso, né? E modificam o tamanho da imagem, para ficar igual como está aí. No caso, a altura 60 pontos, largura 10 pontos.
esse foi o caso dessa imagem, mas aí vocês podem ir ajustando da forma que vocês acharem melhor também. Aí vocês veem que a gente só botou o X e o Y do jogador, da barrinha do jogador aqui, né? Essa barrinha aqui, e da barrinha do celular. A bola, a gente não botou nenhuma posição, então ela tá numa posição aleatória aqui mesmo. Ela tá na posição que ela ficou quando a gente arrastou o sprite dela para cá. Mas como a gente botou o X do jogador aqui, aí essa é a coordenada, não sei se vocês lembram, mas a gente trouxe o plano cartesiano da última vez, e eu vou estar mostrando algumas vezes aqui durante o código, mas esse é o X e o Y que a gente botou para o jogador, e esse é o X e o Y que a gente botou para a barrinha de celular, e por isso que elas ficaram nessas posições. Isso, eu acho que a bola também não importa muito a posição exatamente que ela começa, que como a gente vai querer que ela mexa, enfim, para poder fazer o joguinho, não importaria muito a posição que a bola começaria. O que importaria mesmo é o tamanho dela, que a gente quer que ela fique pequenininha, né? No caso, por isso, 10 por 10 pontos para ela ficar, enfim, simétrica, né? Uma bola. Então, vocês vão adicionar um temporizador. Dentro desse temporizador, o intervalo que a gente vai utilizar vai estar em milissegundo, que não sei se vocês já estudaram, acredito que sim, na escola, então que 1000 vai ser igual a 1 segundo, você vai mudar o intervalo para 1. E vocês vão adicionar também, são componentes que vão ficar invisíveis, tá? Vocês só vão adicionar lá, enfim, como acho que em outros joguinhos a gente já utilizou, se eu não me engano. Não lembro bem, mas talvez já tenha utilizado. Vocês também vão adicionar um notificador para, enfim, qualquer notificação que a gente precise mostrar no jogo, enfim, que a gente possa ver precisar, esse bloco ele vai servir para isso. Então, vocês vão adicionar esses dois componentes que vão ficar lá como invisíveis na nossa tela. Eles já vão ficar aparecendo. E agora a Nelly vai passar e explicar para vocês um pouco mais, enfim, mostrar a programação, como foi feito o código, e acredito que talvez ela mostre também no final o joguinho funcionando, para que depois vocês possam reproduzir aí no aparelho de vocês. Então, gente, eu vou mostrar aqui o código do jogo agora. Como eu já falei, esse código ele é um pouco extenso, mas ele não é complicado, se vocês prestarem atenção em todas as partes. Tem que prestar bem atenção em todas as partes, na verdade, porque como ele vai ser um código grande, vai ter uma parte vai depender da outra. Então, vocês, se tiverem dúvida, me pausem, me perguntem. De vez em quando eu vou estar pausando para perguntar se vocês têm dúvida também. Se eu estiver falando muito rápido, vocês me avisam. Mas vamos partir para o código do jogo agora, né? Então, quando a gente vai planejar um jogo desse, a gente tem que começar pensando o que é que o jogo vai fazer para a gente saber o que é que a gente vai ter que fazer no código, né? Então, o jogo, ele vai ser essa telinha aqui. O que ele vai fazer é, basicamente, vai movimentar a bola de um lado para outro, a bola vai se movimentar sozinha, né? Quando a bola chegar aqui, ela vai ter que bater na barrinha do jogador. O jogador é a gente, e o celular, no caso, seria a barrinha da inteligência artificial, entre aspas, do celular, né? Aí a bolinha, quando bater na barrinha, vai ter que voltar. Caso ela bata nessa parte aqui de cima, ela vai ter que voltar também. Caso ela bata nessa outra barrinha, ela vai ter que voltar. Se ela bater aqui, nesse lado esquerdo, ela vai ter que somar um ponto para o celular, né? Já que está vindo desse lado para esse, né? Eu, como goleiro, falhei em pegar a bola. E é basicamente isso. Esses vão ser os comandos que a gente vai precisar programar para esse jogo. A movimentação da bola, a movimentação dessa barrinha, a delimitação geográfica da bola, né, que seria onde ela vai poder tocar e o que vai acontecer quando ela tocar nesses locais, e a movimentação dessa barrinha aqui, que vai ser a gente que vai estar controlando. Então, para começar o código, a gente tem que iniciar 4 variáveis que vão ser usadas futuramente. Essas 4 variáveis vão ser velocidade celular. Quando eu me refiro à velocidade celular, eu quero dizer a velocidade dessa barrinha aqui do celular. O celular, no caso, seria o computador. Então, a gente vai definir a variável velocidade celular. Aí, esse 3 aqui é a velocidade que a barrinha vai se movimentar. Aí, a gente vai inicializar a variável velocidade bola,
que a gente vai poder modificar, caso a gente ache que a bola esteja muito rápido, né? Isso aí vocês vão testar ao final do jogo, quando vocês verem a velocidade da bola no jogo. A gente vai inicializar a variável direção X da bola, que seria a direção horizontal da trajetória da bola, e a direção Y da bola também. E aí, toda vez que o jogo for iniciado, a gente tem que ajustar a posição de todos esses elementos para a posição inicial. Laura, ela tinha mostrado para vocês os ajustes lá do X e do Y, das barrinhas, das dimensões da bola, enfim, tudo isso tem que ser voltado ao zero quando o jogo reiniciar. Então, a gente vai ter que criar uma função para que toda vez que algo seja feito, né, algo que a gente vai ver, a tela reinicie, as barrinhas fiquem nas posições certas e a bolinha fique na posição certa. Então, aqui. E por que a gente tem que fazer isso? Para poder se encaixar direitinho em cada formato de celular e para ficar uma coisa unificada, né? Para não ficar tudo doido, o jogo meio que contar como se estivesse reiniciando mesmo. A gente, quando definiu ali com Laura as posições da barrinha e as posições da bolinha, a gente que disse a posição X e a gente que disse a posição Y. Caso vocês não lembrem, né, tá aqui o plano cartesiano, X e Y, vocês imaginam que todo celular, né, toda tela de computador e todo celular tem esse plano cartesiano, entre aspas, dentro dele, né, para a gente poder, assim, se localizar dentro da tela, né, saber exatamente que posição da tela a gente está. Então, para a gente poder definir as posições, a gente tem que fazer posições de diferentes telas. Cada tela, ao longo dos anos, foi evoluindo, né? Hoje em dia tem celulares muito maiores do que tinha antigamente, por exemplo. Então, a gente não pode botar posições fixas como x igual a 5, y igual a 4. Por quê? Porque o x igual a 5 desse celular vai ser diferente do x igual a 5 desse celular, por exemplo. Se a gente bota uma posição horizontal igual a 5 nesse celular, possa ser que ela seja aqui, na metade da tela. Mas nesse aqui, que é a tela maior, o x igual a 5 pode ficar aqui, entenderam? Então, é por isso que a gente tem que fazer um código. Quando a gente botar tudo na posição inicial, a gente tem que fazer um código que se encaixe para as diferentes telas de celular. Então, o que a gente vai ter que se preocupar nessa parte do código é criar algo, né, pensar em algo que vá fazer com que, quando o jogo seja inicializado, todos os objetos vão para a posição certa nos diferentes celulares, né? Para ter um padrão, para ter uma coisa unificada e ficar igualzinho a posição em todos os celulares. Então, para obter o centro da tela, né? Vamos supor que eu quero definir a posição da bolinha que vai ficar no centro, inicialmente. Para obter o centro da tela, eu tenho que pegar a largura total da tela, e dividir por 2, a largura e a altura, no caso, né? Se eu pego essa largura aqui e divido por 2, vai estar exatamente no centro. E se eu pego essa altura e divido por 2, também vai estar exatamente no centro aqui. E aí, uma coisa que a gente vai usar muito nesse código é a questão da largura e da altura dos próprios objetos também. Porque, por exemplo, se eu tenho uma bolinha e eu boto ela no centro, né? Eu dividi a altura da tela por 2 e a largura da tela por 2. Aí ela vai vir aqui para o centro. O que é que me garante que é o centro dessa bolinha que vai estar no centro da tela? Nada me garante. Pode ser que seja a pontinha da bolinha que esteja no centro da tela. Mas se for a pontinha da bolinha que estiver no centro da tela, a gente não vai sentir que a bola em si está no centro. Por quê? Porque o certo seria o centro da bola ficar localizado no centro da tela. Então, quando a gente for programar isso, além da gente pegar o centro da tela, a gente também vai ter que dar a ordem de que vai ser o centro da bola que vai ter que ficar aqui nesse meinho. Vocês estão entendendo isso? Essa questão das coordenadas dentro da tela? O que vai ter de mais complexo nesse jogo é justamente essa questão de coordenadas dentro da tela. O resto é muito tranquilo. Vocês vão ver que vão ser coisas que a gente já passou nas últimas oficinas. Então, pronto. Então, o que a gente vai ter que se preocupar nessa questão de coordenada é a questão do centro da bola estar no centro da tela, e a gente já viu como é que a gente vai fazer isso, né? Então, para eu começar a função inicializar elementos, né, que vai ser aquela função
que quando o jogo começar, vai ter que ser acionada para tudo ficar no seu local, a bola ficar no local, as barrinhas ficarem no local certo, a gente vai começar posicionando a bola no local certo. Então, quando a gente chamar essa função inicializar elementos, o X da bola, que é a posição horizontal da bola, vai ter que ficar na largura da tela dividido por 2, que a gente viu que significa o centro da tela, né? O centro horizontal da tela. A largura, vocês imaginam que um celular vem daqui até aqui. Então, a largura dividido por 2 é justamente nesse meinho, né? Então, vai ser a largura dividido por 2. E aqui, menos a largura da bola dividida por 2, que vai fazer com que o centro da bola fique no centro da tela, né? Quando a gente fizer essa subtração. E a gente vai ter que fazer a mesma coisa com a altura, porque se a gente botasse só o centro horizontal, pudesse ser que a bola ficasse no centro horizontal, mas não ficasse no centro vertical, ficasse aqui, por exemplo. Não, a gente quer que ela fique tanto no centro vertical quanto no centro horizontal. Então, a gente vai repetir o mesmo procedimento com o Y. A gente vai pegar a altura da tela e dividir por 2, e vai pegar a altura da bola e dividir por 2 para que seja o centro da bola no centro da tela. Então, a conta fica essa. É uma subtração também para a bola ficar aqui no meinho. E aí, depois de ajustar a posição da bola, outras coisas que a gente tem que ajustar no começo do jogo são as posições das barrinhas. Das barrinhas, tanto do jogador quanto a barrinha do celular. Então, o X da barra do jogador, a gente vai definir como 5. E o X da barra do celular, a gente vai usar essa definição do X da barra do jogador como base no cálculo também. Então, depois que a gente define o X para 5, né, para ficar assim um pouquinho longe só da ponta do celular, a barrinha do jogador, né, a gente vai ter que definir o Y, que seria a posição vertical da barrinha, para ficar no meio. Eu vou mostrar aqui para vocês, no jogo em si, né. Então, o X que a gente definiu dessa barrinha para ficar em 5 seria o espaço entre essa barrinha e a borda do celular. Então, aqui tem mais ou menos 5 unidades de posição horizontal. Já o Y, que é a posição vertical, a gente quer que a barra fique no meio dessa tela aqui, né? Então, para se adequar para todo tipo de tela de celular, a gente vai ter que pegar essa altura e dividir por 2, para a barrinha ficar na posição que for essa altura, dividido por 2. Mas do mesmo jeito da bola, a gente quer que o centro dessa barrinha fique posicionada no centro dessa altura. Então, a gente vai fazer o mesmo cálculo que a gente fez com a bola. A gente vai pegar a altura da tela dividido por 2, menos a altura da barra dividido por 2. No caso, o centro da tela menos o centro da barra. Aí vai ser a posição que a barrinha vai ficar no começo. E aí a gente repete isso tanto na barra da gente, né, a barra que a gente vai estar controlando, quanto na barra do oponente, que nesse caso a gente vai programar para que seja o celular, o nosso oponente, né? E além disso, a gente tem que ajustar a direção da bola X para 1 e a direção da bola Y para 0. No caso, a direção horizontal da bola para 1 e a direção vertical da bola para 0. Tá, mas a gente criou essa função para inicializar os elementos. E aí? A gente tem que saber quando é que vai chamar essa função. Por quê? Porque a gente criou essa função, mas ela só vai atuar, né? Tudo isso só vai ser ativado quando a gente chamar ela em algum outro canto, né? Quando uma ação for realizada, a gente vai ter que chamar essa função para que isso tudo seja feito, para que todos os componentes fiquem localizados na posição certa. Então, a gente tem que pensar, quando que os componentes vão ter que ficar localizados na posição certa?
quando o botão jogar for clicado, né? Que é aquele botãozinho que a gente botou entre as pontuações. Quando ele for clicado, a gente vai ter que ajustar tudo na posição certa. E quando a tela inicializar. No caso, quando a gente abrir o aplicativo. Aí eu vou mostrar aqui para vocês de novo a guia do jogo e explicar o funcionamento disso. Quando a gente abrir a tela, quando o aplicativo inicializar, isso aqui vai ter que estar zerado. Por quê? Porque vai ser um novo jogo. Assim que eu abrir, eu não tive rodadas anteriores, então vai ser um novo jogo. Então isso vai ter que estar zerado e tudo vai ter que estar no local certo. Quando ocorrer uma pontuação de alguém, quando essa bola bateu aqui ou aqui, né, que vai contar como pontuação ou do jogador ou do celular, o jogo vai parar. Aí, quando o jogo parar, algum dos dois jogadores vai receber uma pontuação, né, já que meio que foi feito um gol. E para eu continuar o jogo, eu vou ter que clicar em jogar. Mas quando eu clicar em jogar, o placar não pode ser reiniciado. Por quê? Porque se ele for reiniciado, vocês concordam que a quantidade máxima de pontos sempre ia ficar 1? Porque toda vez que batesse aqui, que alguém fizesse um ponto e eu clicasse em jogar, aí o placar ia voltar para 0. Então, a gente vai ter que fazer duas coisas. Vai ter que chamar essa função das coisas irem para a posição certa quando a tela iniciar, no caso, quando a gente abrir o aplicativo, e as coisas vão ter que ir para o canto certo também quando a gente clicar em jogar. Mas qual é a diferença da inicialização da tela para o botão jogar? O placar. Então, o placar, quando a gente inicializar a tela, ele vai ter que ser 0, mas o placar, quando a gente clicar o botão jogar, vai continuar como tiver. Porque quando a gente clica em jogar, é como se a gente estivesse indo para outra partida, né? Mas quando a gente inicializa a tela, é um novo jogo. A gente podia até, se quisesse também, criar um botão próprio para zerar o placar, né? Para a gente, quando quiser zerar o placar, não tivesse que sair toda vez do jogo. Mas aí, nesse exemplo que a gente trouxe para vocês hoje, essa função não foi criada. Isso é uma ideia que eu estou dando para vocês. Caso vocês forem reproduzir esse jogo, vocês possam testar, né? Fazer esse botãozinho de reiniciar placar. Mas então é isso. Quando a tela iniciar, a gente chama essa função do posicionamento dos objetos no local certo e ajusta o placar para que cada variável fique com 0. E quando o botão jogar for clicado, a gente ajusta todos os elementos para a posição certa deles e ajusta a velocidade da bola para 5. Porque vocês vão perceber que à medida que a bola for batendo nos cantos, né, for batendo no canto superior e for batendo nas laterais, a velocidade dela vai ficar diferente daquela velocidade que a gente tinha estabelecido inicialmente, que tinha sido 5. Não sei se vocês lembram, eu estou voltando aqui para mostrar que a gente tinha estabelecido a velocidade 5. Aí, para a gente voltar a essa velocidade inicial, a gente tem que adicionar o ajuste dessa variável para 5, nessa funçãozinha de quando o botão for clicado. Gente, vocês estão entendendo até agora o que tem que ser feito? Se vocês não estiverem entendendo, vocês me avisam. Eu estou aqui no chat vendo. Eu estou vendo que... Ok. Estão dizendo que estão entendendo, certo. Pronto. Então, depois que a gente ajustou a posição dos objetos na tela, definiu quando que os objetos vão ter que voltar para a posição inicial, a gente tem que desativar o temporizador do jogo e ativar ele só quando o botão jogar for clicado. Mais para frente, vocês vão ver para que o temporizador vai seguir, para que o temporizador vai servir. Por enquanto, vocês fazem isso, se vocês estiverem reproduzindo aí. Vocês desativam o temporizador lá no design, vocês vão em temporizador, aí clicam lá no botãozinho do temporizador e clica para desativar nas propriedades. Mas aqui no código, vocês botam para ajustar o temporizador como ativado para verdadeiro, quando o botão jogar for clicado. Vocês não precisam entender isso agora, porque daqui a uns 4 slides eu vou explicar para que serve o temporizador nesse jogo, mas por enquanto vocês fazem isso. Além de adicionar isso aqui
na ação do botão, né, vocês também adicionam a ativação do temporizador. Então, vocês botam ajustar temporizador ativado como verdadeiro. Isso quer dizer que, de fato, o temporizador vai estar ativado quando chamar o clique do botão. Tá. Então, agora a gente já configurou o botão, já configurou a posição dos elementos e já configurou a inicialização do jogo, né? Que é quando a tela abrir. Então, agora a gente vai configurar o arrasto da barra do jogador. No caso, a gente vai configurar o movimento que a gente vai estar fazendo com essa barrinha. Essa aqui. A gente vai estar arrastando, né, ao longo do jogo. Então, a gente vai ter que configurar para que o aplicativo entenda o que é que a gente quer, para onde a gente quer arrastar. Então, primeiro de tudo, a gente tem que ter em mente que esse é um jogo de defender seu gol, entre aspas, né? Um ping-pong, assim, meio futebol. Então, a gente vai ter que estar protegendo essa lateral aqui do celular, lateral esquerda. Mas a gente não vai poder ir com a barrinha para frente e para trás. Então, o único eixo que a gente vai estar usando aqui para poder movimentar essa barrinha, se vocês concordam comigo, é o eixo Y, que é o eixo vertical, porque a gente só vai estar trazendo ela para cima e para baixo. A bolinha vai estar vindo para cá, e aí a gente vai estar trazendo ela para cima e para baixo, para poder defender da bolinha, quando a bolinha chegar, rebater. E não fazer ponto para o adversário, né? Então, para a gente configurar o arrasto dessa barrinha, né, que foi a movimentação que eu mostrei para vocês agora, a gente vai adicionar esse código aqui. O App Inventor, ele tem todo tipo de funcionalidade, né? Então, quando vocês estiverem criando esses jogos, quando vocês estiverem criando sozinha, vocês têm que explorar bem essa parte do código, porque a maioria das ações possíveis que você vai querer fazer com aqueles sprites, né, com aqueles bonequinhos, vão estar lá em alguma função, às vezes até pronta. Como, por exemplo, quando a tela do jogo, quando essa parte aqui for arrastada, aí a gente vai poder fazer a movimentação dos X e dos Y, né? Então, quando for arrastado, ajustar a posição Y da barra do jogador, que foi o que eu falei para vocês, né? Que é a posição vertical, para obter o Y atual, que seria, no caso, a posição vertical atual da barrinha, menos a altura dessa barrinha dividido por 2. Aí, como eu já falei para vocês, o que é que quer dizer isso? De altura da barrinha dividida por 2, altura da bolinha dividida por 2. Isso quer se referir ao centro da barrinha. Então, por exemplo, vamos supor que eu não colocasse esse dividido por 2. Eita, eu atualizei aqui sem querer. Deixa eu abrir de novo. Vamos supor que eu não colocasse esse dividido por 2. O que é que ia acontecer? Ia acontecer de, quando a gente arrastar essa barrinha, vamos supor que eu quisesse arrastar a barrinha até aqui, onde o mouse está apontando. Quando eu arrastasse essa barrinha até aqui, ia ficar a pontinha dessa barra no local que eu queria que ela fosse arrastada. Mas, geralmente, nos jogos, a gente não quer que seja a pontinha do objeto, a gente quer que seja o centro dele que seja arrastado. Então, se eu quero trazer a barrinha até aqui, eu quero trazer o centro da barrinha até aqui. Então, por isso que eu boto esse altura dividido por 2, porque está se referindo ao centro. Então, quando for arrastado, a gente vai ajustar a posição vertical da barrinha para a posição atual dessa barrinha menos a altura dividido por 2, que seria para ficar no centro isso aqui. E aí a gente, como eu já disse, vai mudar só o eixo X, o eixo Y, desculpa, que seria a posição vertical. E aqui eu trouxe de novo para vocês um plano cartesiano, que é o que mais importa, eu acho, nessa programação de jogo, que seria a definição de posição de tudo, né? Enfim, pronto. Aí, com essa função, a gente já definiu a questão da movimentação da barrinha do jogador. Se vocês forem ficando com dúvida, vocês me avisam, que aí eu dou uma parada e tento explicar de novo de outra forma. Aí, agora, partindo para o próximo tópico.
para ajustar o controle da bola. A gente já tem o controle da barra do jogador, as posições dos objetos e a inicialização do jogo. Então, agora a gente vai ajustar o controle da bola, a movimentação da bola. Então, para ajustar essa movimentação da bola, a gente vai usar referências àquelas variáveis que a gente iniciou lá no primeiro slide do código, que são as variáveis de velocidade e de direção da bola. Então, vocês percebem que aqui, para a gente poder definir a movimentação da barra, a gente não usou uma função. A gente usou um comando. Um comando de que, quando tal coisa fosse feito, a barrinha seria arrastada. Mas a bola não vai ser algo que a gente vai estar controlando manualmente. Para o jogo ficar divertido, a bola tem que ser uma coisa que vai se movimentar sozinha. Porque se fosse para a gente controlar ela manualmente, não ia ter jogo, né? Então, para a gente fazer isso, a gente vai ter que fazer duas coisas. Primeiro de tudo, criar uma função de movimentação da bola, para que essa função possa ficar se repetindo, e depois adicionar essa função em algum canto que chame automaticamente essa função a cada 1 segundo, a cada 2 segundos, para que a bola esteja sempre se movimentando. E é aí que entra o temporizador. Então, a gente vai criar uma função para a movimentação da bola, né, para onde a bola deve ir, e depois a gente vai adicionar essa função no temporizador para que essa função seja chamada a cada tanto tempo, para que a movimentação da bola seja realizada a cada tanto tempo. Então, a função de movimentação da bola fica assim: para, controla a bola. Parece que está escrito errado aqui, mas é porque pensem nesse para aqui como o nome função. Então, seria função controla a bola. Na função controla a bola, você tem que ajustar a posição horizontal da bola para a posição atual horizontal da bola mais a velocidade vezes a direção. No caso, a gente vai ajustar a posição horizontal da bola para ela continuar indo para onde ela estiver, na direção que ela estiver, mas que ela esteja um passo a mais, no caso, uma velocidade a mais, né? Que nesse nosso caso foi 5, por exemplo. E no eixo Y a mesma coisa, a gente vai ter que ajustar a posição vertical da bola quando essa função for chamada, né? Para que a posição horizontal dela atual seja a posição atual mais a velocidade da bola vezes a direção que ela já está indo. E aí, vou mostrar aqui para vocês o joguinho, né? E aí, o que é que isso vai fazer? Vai fazer assim. Vamos supor que a bola esteja indo nessa direção. A cada 1 segundo, essa função vai ser chamada para que a bola vá, por exemplo, mais 5 unidades nessa direção aqui, que ela já estava indo. E aí a bola vai continuar indo nessa direção até que a gente adicione a delimitação das 4 localizações daqui, né? Mas essa função que a gente criou serve basicamente só para fazer a movimentação da bola. Ela ir e ela vir na direção que ela já estivesse indo e vindo. E aí, depois que a gente faz essa função de movimentação da bola, a gente tem que fazer com que ela seja chamada automaticamente, com que ela seja ativada de forma automática para que o jogo fique dinâmico, né? Para que a gente consiga ter o adversário bola, por exemplo, assim, para que a bola venha na nossa direção sozinha. Então, a gente tem que adicionar essa função controla a bola dentro do temporizador. E aí, vocês lembram que Laura pediu para vocês ajustarem o temporizador para 1 milissegundo. Então, a cada 1 milissegundo, essa função chama a bola, né? Controla a bola, ela vai ser acionada. Então, a cada 1 milissegundo, a posição da bola vai estar variando. Se eu botasse, por exemplo, a cada 1 segundo, no caso 1000 milissegundos, né? A cada 1 segundo,
a bola ia ficar muito lenta, porque ia ser assim, a bola ia parar, aí daqui a 1 segundo a bola ia andar mais 5 passos, aí daqui a 1 segundo a bola ia andar mais 5, depois de 1 segundo, mais 5, ia ficar uma coisa muito lenta. Então a gente quer uma coisa fluida, por isso que a gente botou 1 milissegundo no temporizador. Então, a cada 1 segundo, o temporizador vai chamar essa função para que a posição da bola mude ao longo da tela. Vocês estão entendendo? Tá tudo certo por aí? Acredito que esteja. Caso vocês estejam em dúvida, vocês me avisam. Tá. Mas o que a gente fez foi ajustar a movimentação da bola. Mas uma coisa que a gente fala para vocês aqui desde o começo das oficinas é que o celular, por exemplo, os objetos que estão dentro do celular, isso tudo, eles não entendem, por exemplo, quando chega na borda da sua tela. O que o celular entende são números, né? Altura dividido por 2, largura dividido por 2. Ele não sabe identificar que ali em cima é a borda do celular. Ele sabe identificar que ali em cima tem a coordenada tal, né? Tem aquele valor tal. Então, com essa programação que a gente fez agora, a gente só programou o movimento da bola. Então, pudesse ser que a bola se movimentasse tanto que ela chegasse aqui e sumisse. Fosse para além. Porque o celular não sabe que aqui é uma borda e que você não está vendo mais a bola. Então, a gente tem que definir algo para que, quando a bola chegue nas bordas, ela não ultrapasse. Para que, quando ela chegue nessa borda superior, ela volte. Para que, quando ela chegue nessa borda inferior, ela volte também. Para que, quando ela chegue nessa borda lateral, ela pare e contabilize a pontuação, né? Já que aqui são os goals, né? Onde você acerta a bola. Então, para que ela pare, contabilize tanto. Para que quando ela chegue nesse outro lado, ela pare e contabilize tanto no placar também. Porque a bola não sabe, naturalmente, que aqui seria onde é o placar. Isso está na nossa cabeça ainda. A gente ainda tem que botar isso no código. Então, o que a gente vai fazer agora é, depois de ter definido a movimentação da bola, a gente vai definir agora a delimitação geográfica da bola. Dentro da tela do celular, né? Então, o que a gente tem que lembrar, o que eu acabei de falar, que ao tocar no teto, entre aspas, né, ao tocar, né, na parte superior e na parte inferior, o chão, a bola deve rebater. Ao tocar na parede esquerda, a bola deve parar e adicionar um ponto para o celular. E ao tocar na parede direita, a bola deve parar e adicionar um ponto para o jogador, que seria a gente nesse caso. Então, o código para a borda superior e para a borda inferior vai ser esse. Mas antes de mostrar o código, eu tenho que dar uma informação para vocês. Essa borda superior, ela é contabilizada no plano cartesiano como 1. Ela é referenciada no App Inventor como 1. Essa aqui, já que é o oposto dessa superior, é considerada menos 1. Então, aqui está o centro da tela, essa borda é 1, essa aqui é menos 1, no plano vertical. Essa borda aqui é a borda 3. E essa aqui, já que é a oposta, é a borda menos 3. A 2 e a menos 2 são essas daqui de cima. Então, aqui é 1, aqui é menos 1, menos 3 e 3. Pronto. Então, a gente já sabe os números das nossas bordas. Então, a gente vai ter que definir o que é que vai acontecer quando a bola tocar nessas bordas que a gente já sabe os valores agora. Então, quando a bola alcançar a borda, aí a gente vai ter que verificar qual borda que foi alcançada, porque pode ter sido a borda 1, que é a lá de cima, a borda menos 1, que é a lá de baixo, a borda menos 3, que é a borda esquerda, e a borda 3, que é a borda direita. Então, quando a bola alcançar a borda, primeiro de tudo a gente tem que verificar qual borda foi alcançada, né? Para que a gente saiba o que fazer, porque as bordas, elas fazem coisas diferentes. As bordas laterais fazem coisas diferentes das bordas inferiores e superiores. Então, para as bordas inferiores e superiores,
Quando a bola alcançar essas bordas, significa que a borda é igual a 1. Então, a borda é igual a 1 é a borda lá de cima. Se for a borda lá de cima, né, que é quando a borda for igual a 1, então a gente tem que pegar a direção da bola e botar ela para a direção oposta. Então, a gente tem que botar esse códigozinho aqui. Vocês botam isso aqui para fazer isso. Se a direção y da bola for menor do que 0, a gente tem que ajustar essa direção para que seja ela mesma vezes menos 1. Quando a gente multiplica uma coisa menos 1, a gente está fazendo o oposto dela. Então, se eu multiplico 2 por menos 1, por exemplo, vira menos 2. E menos 2 é o oposto de 2. Então, para a gente fazer com que quando a bola atinja aquela borda de número 1, que é a borda superior, ela vá na direção oposta, né, para que ela não ultrapasse aquela borda, a gente tem que fazer essa direção vezes menos 1. E a mesma coisa lá na borda inferior. Quando a borda referenciada for a borda menos 1, a gente tem que fazer com que ela vá na direção oposta também. Então, a gente faz com que ela volte na direção oposta. Então, o que eu quero mostrar para vocês é que o celular não sabe que isso é uma borda. Isso a gente já falou. O celular sabe que esse pontinho aqui tem a numeração menos 1. Então, apesar de que quando a gente está jogando pareça que a bola bateu aqui e voltou, o que acontece, na verdade, é que a gente deu a velocidade da bola, né? Deu a função de movimentação da bola, mas a gente também deu a função de delimitação geográfica. Então, a bola está vindo aqui, vindo aqui, vindo aqui. Aí ela percebe, eita, tô na borda menos 1, tô na posição menos 1. Não é que ela bata na borda, é que ela tá na posição menos 1, e aí lá no código tá dizendo que quando ela atingir essa posição menos 1, ela mude a direção para o oposto de onde ela está. Então, ela viu que chega no menos 1 e ela faz, eita, não posso passar direto. Eu tenho que mudar a direção para o oposto, que foi por isso que eu multipliquei por menos 1. Então, ela vai e faz isso aqui. Então, é isso que acontece. Não é que a bola bate na borda, é que a gente botou no código a delimitação geográfica, botou até onde ela pode ir aqui na tela. Ela pode ir até essa borda menos 1, essa borda 1, que a gente chama, e até a borda menos 1. Então, esse é o código dos limites superiores e inferiores. E agora, a gente vai colocar o limite lateral, que é, inclusive, mais fácil do que o limite superior e inferior. Então, a gente tem que pensar assim. Primeiro de tudo, a gente tem que verificar se a borda que a gente bateu é alguma borda lateral. Eu não sei se vocês lembram, mas eu falei ainda agora que essas bordas laterais, essa aqui conta como menos 3 e essa aqui conta como 3. Eu não sei se vocês estudaram em matemática ainda, mas quando eu falo o módulo de um valor, eu estou querendo dizer o valor absoluto. Estou querendo me referir àquele valor sem o sinal. Então, o módulo do valor dessa borda, apesar da borda ser menos 3, o módulo dela é 3. E o módulo dessa borda aqui é 3 também. Então, para a gente verificar se a borda que a bola está tocando é a borda lateral, é só a gente perguntar para o programa. O módulo do valor da borda é maior do que 1? Se o módulo do valor da borda, no caso, o valor absoluto do valor da borda, for maior do que 1, porque nesse caso, apesar de ser menos 3 o módulo é 3, né, como eu já disse. Se for maior do que 1, aí a gente tem certeza de que ela está numa borda lateral, porque a borda superior e a borda inferior é tudo 1, né? O módulo da borda superior é 1, a borda inferior, apesar de ser a borda menos 1, o módulo dessa borda também é 1. Então, se for maior do que 1, só pode ser as bordas laterais. Então, se a gente vê que a bola bateu nas bordas laterais, então o que é que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer aquilo que eu já falei, tem que parar a bola, né? Porque vai significar que alguém fez um jogo, alguém fez um ponto. A gente tem que parar a bola, a gente tem que alterar o placar,
Dependendo do lado da borda, aí a gente vai alterar o placar do jogador ou o placar do celular. E a gente tem que parar o jogo, tem que parar a movimentação da bola. No caso, a gente tem que parar o temporizador. Então, se a gente tem certeza de que a gente está na borda lateral, né? Se o valor absoluto dessas bordas é maior do que 1, a gente tem que parar o temporizador, no caso, ajustar ele como ativado para falso. Tem que ajustar a velocidade da bola para 0, para a bola parar. Se a borda que a gente bateu tiver o valor 3, então quer dizer que a borda que a gente tiver batido que a gente bateu foi essa aqui. Então, quando a gente bate nessa borda, tem que ser adicionado 1 no placar do jogador. Quando a gente bate nessa outra borda aqui, tem que ser adicionado 1 no placar celular. Então, se a gente viu que a borda que bateu foi a 3, no caso a borda direita, a gente ajusta a pontuação do jogador para mais 1. E se for a borda esquerda, a gente ajusta a pontuação do celular para mais 1. Então, isso aqui tem que estar dentro daquela outra função, né? De quando a bola tiver alcançado a borda. Eu dividi em 2 para ficar mais fácil, né? Porque aqui é o código que se refere à borda superior e à borda inferior, e aqui é o código que se refere às bordas laterais. Mas aí vocês vão arrastar esse bloquinho para aqui, para dentro. Porque, apesar de ter essa separação de borda superior e borda inferior e bordas laterais, é tudo borda. Então, a gente tem que arrastar para lá. E aí, quando arrasta e bota tudo junto, fica assim. Pode parecer um negócio imenso, mas é só esses 2 códigos juntos mesmo. Tá. A gente já está chegando no final do jogo. E aí, eu tenho que perguntar para vocês se vocês estão com dúvida em alguma coisa até agora. Se está ficando claro tudo que a gente está fazendo. E aí? Acho que deve estar tudo certo. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês me falam. Tá, então agora que a gente controlou a movimentação da bola nas bordas, né, nos limites do celular, tem outra coisa que a gente tem que fazer, que é controlar a colisão da bola com as barras dos jogadores. Porque quando a bola bater nas barras, ela vai ter que voltar. Ela não vai poder passar direto, porque, como a gente já disse, a bola ela não sabe o que é uma borda, ela não sabe que a tela do celular acabou ali, e muito menos ela sabe que é para ela parar quando bater na barrinha do jogador. Se a gente não botasse um código que determinasse que era para ela voltar quando ela chegasse na posição que a barrinha está, ela provavelmente passaria direto. Então, a gente tem que botar um código, além desses códigos de posição lateral e posição superior, a gente tem que botar um código para que quando a bola chegue aqui, ela perceba, eita, cheguei na posição da barra. Então, eu tenho que alterar a minha movimentação para o sentido oposto. Do mesmo jeito que acontece nas barrinhas, nas bordas inferiores e nas bordas inferior e superior. Então, qual é o código que a gente vai criar para a colisão da bola com as barras dos jogadores? A gente tem que criar o código que vai ajustar a posição Y e a posição X da bola, no caso, a posição vertical e a posição horizontal. Começando pela posição horizontal. Eu, na verdade, vou explicar mesmo a posição horizontal, porque a posição vertical vai ser uma continha que eu vou passar para vocês, porque é um pouco mais complexo de explicar, sabe? Aí eu vou explicar essa posição horizontal, que é mais simples, mas aí na posição vertical vocês vão pegar a formulazinha que eu botei aqui. Então, na posição horizontal, vocês vão botar quando a bola colidiu com outro. O que quer dizer outro? Outro quer dizer outro que não seja as bordas, né? Que a gente já definiu a colisão com a borda. Então, quando a bola colidiu com outro que não seja as bordas, fazer. Se esse outro objeto que a bola colidiu for a barra do jogador,
ou esse outro objeto que a bola colidiu for a barra do celular, então a gente vai ajustar a direção da bola para a direção vezes menos 1. Quando a gente bota vezes menos 1 é porque a gente quer que ela vá no oposto. Então, se a bola estava vindo para aqui assim, então ela vai para a direção oposta agora. Qual é a direção oposta a essa? É essa aqui. Ela vai voltar na direção oposta. Então, o código fica assim. Quando a bola colidiu com outro que não seja as bordas, fazer. Se esse outro for a barra do jogador ou a barra do celular, a gente vai ajustar a direção da bola para a direção oposta que ela está indo no momento. Então, quando a bola chegar na posição de alguma das barrinhas, ela vai captar que está naquela posição e vai fazer, eita, tem um código para isso. Tem algo que eu tenho que fazer quando eu chego aqui. E qual é esse algo? É ir na direção oposta. Quando eu multiplico a direção x vezes menos 1, é para a bola voltar na direção que ela veio. Tá. Então, a posição y já é um pouco mais complicada. Por quê? Porque vocês vão perceber no jogo que dependendo da posição dentro da barra que a bola toque, o movimento da bola vai ser diferente. Como assim? Se eu estou jogando aqui e a bola vem e encosta na ponta da barra, ela vai ter que fazer uma coisa. Se ela vem e encosta nessa ponta inferior, vai ter que fazer outra coisa. Se ela vem e encosta nessa partezinha, vai ter que ir para outra direção. Se ela vem e encosta aqui, outra direção. Então, essa posição Y já é uma coisa mais complexa. Então, eu vou passar para vocês uma formulazinha, assim, entre aspas, do que vocês vão ter que fazer para delimitar, para controlar essa colisão da bola com a barra dos jogadores. O que vocês vão ter que fazer é essa conta aqui, que vai estar nos slides para vocês adicionarem. Essa continha, ela vai simplesmente dizer para a bola a posição vertical que ela vai ter que ir, dependendo da posição da barra que essa bolinha tocar. Vocês, quando analisarem essa função e tal, se quiserem saber mais sobre, eu posso tentar explicar para vocês lá no WhatsApp, mas é porque se eu fosse pegar agora, como já está assim um pouco extenso, aí pudesse ser que complicasse um pouco, sabe? Mas aí, se vocês quiserem saber e tal, a origem e porquê dessa formulazinha, aí vocês me chamam lá no WhatsApp que eu explico melhor. E eu acredito que a gente já esteja na última parte. A gente já está na última coisa que a gente vai ter que fazer para o nosso jogo funcionar, que é a função para controlar o movimento da barrinha do celular, né? Então, o que é que a gente fez até agora, desde o começo? A gente definiu as posições iniciais dos objetos. A gente definiu a movimentação da bola para que seja algo automático. A gente definiu a movimentação dessa barrinha para que ela seja ajustada para onde a gente mexer. A gente delimitou geograficamente onde a bolinha pode tocar. E a gente ajustou onde o placar deve ser mudado, né? Que é quando tocar nessas bordas laterais. Qual é a única coisa que falta para a gente agora? É o nosso oponente, né? Nosso adversário ter uma vida. Porque imagina a gente jogando e essa barra só parada aqui. A gente ia fazer ponto direto, né? O jogo não ia ficar legal. Então, a gente tem que fazer a mesma coisa que a gente fez com a bola, a gente tem que fazer com essa barra. A gente vai ter que criar uma função para que essa barra tenha uma movimentação independente, no caso, uma movimentação automática, que nem a bola. Então, o temporizador, ele vai ajudar a gente nisso também. O temporizador vai controlar nesse jogo tanto o movimento da bola, quanto o movimento da barra. Então, a função para controlar o movimento da barra do celular é essa aqui. Primeiro de tudo, a gente tem que ter em mente que a barra do celular, ela vai ter que se deslocar quando a bola estiver
da metade para a direita. Não tem para que durante o jogo todo a barra está loucamente se deslocando aqui. Não, ela só precisa deslocar quando a bola passar desse ponto aqui, quando a bola já estiver em direção a esse lado, né? Então, aqui, quando a bola passar da metade da tela, aí é que a barra deve se deslocar. Mas aí a gente também tem que programar para onde a barra deve se deslocar, né? Quando a bola estiver na direção aqui. Porque, vamos supor, que eu boto uma posição aleatória, aí a bola tá vindo para baixo, aí a barra se desloca para cima, aí não dá certo, né? Porque aí não teve defesa. Então, a gente tem que botar para a barra se deslocar quando a bola estiver em direção a esse lado e para ela se deslocar na direção que a bola estiver vindo, para ficar um oponente válido, né? Para a gente poder também ter uma competição justa. Então, o que a gente vai fazer é isso aqui. Isso aqui vai ser a última função que a gente vai adicionar no nosso código. Então, o nome da função vai ser controla celular, controla a barra do celular. Aí a gente bota esse se para verificar se a bola já passou da metade da tela. Se a posição horizontal da bola for maior do que a metade da tela, né, a largura dividido por 2, que seria o centro horizontal da tela, aí que a gente vai fazer isso tudo, né? Que é aí que a gente vai ativar a movimentação da barra. Então, se a bola tiver passado da metade da tela, a gente vai fazer com que a barra se movimente em direção à bola. Mas como é que a gente verifica isso? A gente tem que verificar assim. Se a posição vertical da bola, do centro da bola, né? A posição vertical do centro da bola, que é a altura dividida por 2, for maior do que a posição vertical do centro da barra, então a gente tem que fazer com que a barra vá para cima. Ela vá para uma posição vertical acima. Então, a gente vai botar para que a gente ajuste a posição da barra do celular para onde ela tiver mais a velocidade. No caso, vá para cima. Mais, o plano cartesiano, quando você adiciona mais no eixo horizontal, ele vai para cima. Quando você adiciona menos no eixo horizontal, ele vai para baixo. Mas no caso contrário, se essa posição da bola não for mais alta do que a posição da barra, se ela for mais baixa do que a posição da barra, então a gente tem que ajustar a posição dessa barra para baixo. Então, o que a gente fez nesse código foi, quando a bola passar da metade da tela, caso a bola esteja vindo para baixo, a barra vai vir para baixo também. Se a bola estivesse indo para cima, a barra iria para cima. E aí pronto. E essa é a função de movimentação da barra em relação à bola. Mas aí a gente tem que, para que seja uma coisa automática, a gente tem que chamar essa função que a gente criou a cada tanto tempo, que nem a gente fez com a movimentação da bola. Então, a gente adiciona essa função no temporizador. A gente, além de chamar a função do movimento da bola no temporizador, a gente também chama a função do movimento do controle do celular. Então, a cada 1 milissegundo, aliás, o temporizador dispara. Aí, quando esse temporizador disparar, a bola vai se mexer para aquela direção que a gente definiu lá, naquela outra função. E além da bola se mexer, ela ainda vai entrar também nessa função aqui, para verificar essas condições, se elas são verdadeiras, e executar os comandos que a gente botou dentro dessa função. Então, o temporizador está servindo para essas duas coisas. E aí, pronto. E aí, quando a gente já tiver tudo isso planejado, né, quando já tiver tudo isso escrito em código, a gente já vai ter o nosso jogo pronto para ser jogado. E aí, o resultado do jogo é esse aqui. A posição inicial, tudo começa em um canto. Bola no centro, esses aqui em cada posição, placar zerado. A gente dá play, o temporizador dispara, e aí a bola se movimenta sozinha. Quando bate na barra, bate aqui em cima e vai voltando na direção oposta, bate nessa outra barra, volta na direção oposta, bate na barra de novo, tá indo para esse lado, e aí vai fazer ponto. Vocês viram que quando bateu aqui, o que é que foi que aconteceu, né? Quando bateu nesse ladinho a bola. A bola parou, o jogo parou, o temporizador parou, e foi adicionado 1
no placar do nosso adversário, que era o celular. E aí eu vou dar play de novo. Pronto. Aí eu cliquei em jogar de novo. Aí a bola parou, o jogo iniciou, não sei o quê. Aí para voltar, né, para ir para a próxima rodada, continuando com esse placar, eu tenho que clicar em jogar de novo. Então cliquei em jogar. Aí a bola, tu volta tudo para a posição inicial e a bola vai lá e faz seu movimento. O temporizador disparado faz tudo. E aí pronto, e aí o jogo fica assim. Eu achei super divertido, para falar a verdade. Nesse vídeo de exemplo que eu fiz, eu não fiz nenhum ponto, mas eu estava jogando um pouquinho antes da aula e eu prometo que eu consegui fazer quando eu estava jogando. Mas é bem legal. E aí, caso vocês achem que a bola esteja muito rápida ou alguma coisa do tipo, né? Vocês querem deixar um pouco mais fácil, vocês têm a opção de diminuir ou aumentar a velocidade da bola. Basta alterar o valor daquela variável lá no início que a gente criou e ter certeza de que o valor seja alterado em todos os locais que essa variável for usada. Aqui, ó. Calma, eu acho que eu nem estava no videozinho aqui, ó. O videozinho aqui do funcionamento do jogo. E é isso. Uma dica que eu deixo para vocês, se vocês forem fazer esse jogo sozinho, é que vocês podem criar outras telas, se vocês quiserem. Vocês podem criar, por exemplo, níveis. Porque eu não podia criar vários níveis aqui, porque tinha que ser uma coisa mais rápida, né? Assim, rápida entre aspas, porque faz 1 hora que eu estou apresentando esse código. Mas, assim, tinha que ser uma coisa mais sucinta. Mas vocês podem, por exemplo, em casa, tentar criar várias fases. E a cada fase, por exemplo, ir aumentando a velocidade da bola. Começa com uma velocidade bem lenta, depois vai aumentando. Enfim, vocês podem criar obstáculos também. Por exemplo, botar spritezinhos aqui, para que quando a bola bata neles, meio que morra, assim, tipo, você perca o jogo, não sei. Enfim, criar alguma coisa desse tipo. Aí fica para a imaginação de vocês mesmo. E aqui, como eu já disse, né, para diminuir a velocidade da bola, é só alterar o valor da variável em que ela foi utilizada. E é isso, gente. E o que é que vocês acharam do jogo de hoje? Como eu disse no começo da aula, é um jogo extenso, mas não é um jogo tão complicado se você seguir a linha de raciocínio, né? A única coisa mais complicada que esse jogo tem é realmente a questão de posição de objeto dentro da tela do celular. Mas, assim, eu achei um jogo bacana de trazer, porque trouxe várias coisas que a gente não tinha usado ainda nas últimas oficinas. Então, como eu já disse, essa foi a última oficina, assim, que a gente fez, uma das últimas, né, talvez a gente ainda traga outras, mas, assim, pelo menos a próxima aula não vai ser assim, da gente trazer um jogo para mostrar. Na próxima aula a gente vai estar pedindo, na verdade, para vocês montarem algumas coisas, né, para fixar bem o que foi visto nessas últimas 5 oficinas e também para tirar as dúvidas de vocês. Mas hoje é basicamente isso. Caso vocês queiram fazer esse jogo, vocês podem fazer. Eu super recomendo, porque eu achei bem legalzinho de jogar e é até bom também refazer isso para treinar. Mas como ele é um jogo extenso, eu acho que não vai ser pedido agora, né? Não vai dar tempo de pedir para vocês fazerem aqui durante a oficina. Mas é isso. E aí, o que é que vocês acharam? Querem que eu mostre mais alguma coisa? Querem que eu volte em alguma parte do código? Se quiserem, eu explico de novo, algo, enfim. Pronto, Maria Eduarda gostou. Eu espero que as outras tenham gostado também. E a gente vai estar disponibilizando esses slides para vocês lá no WhatsApp. Como eu já disse, né, como o jogo de hoje é mais extenso, eu não vou pedir para que vocês reproduzam ele aqui na oficina, mas se vocês quiserem reproduzir em casa, podem me enviar o código. Se ficarem com dúvidas, se tiverem pergunta, podem perguntar no meu privado. Perguntem no privado que eu respondo mais rápido por lá. Me perguntem o que tiverem com dúvida, enfim. E agora a gente vai ficar aqui para vocês tirarem as dúvidas se vocês tiverem. Caso vocês não tenham, a gente finaliza a oficina.